Aleluia, Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir suas Bíblias lá no tema da campanha. Fica em Zacarias. Eu vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 13. Todos acharam? Amém. Que diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra o nome dos ídolos e dele não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E será que quando alguém ainda profetizar, a seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. E aconteceu naquele dia que os profetas se envergonharam, cada um da sua visão. Quando profetizarem, nem mais se vestirão do manto de pelos para mentirem. Mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, que é o tema da campanha, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. A igreja pode se sentar. Irmãos, eu confesso que eu passei no decorrer do dia pensando nessa palavra, pedindo a Deus uma direção, porque é uma palavra muito difícil. É uma palavra que ela vai vir de encontro com a minha e com a tua vida, mas não é para amaciar a minha e a tua carne. Não é uma palavra que você vai subir aqui e vai falar: o Senhor entrou com resposta na minha vida. Talvez se você subiu para receber resposta, foi até esse momento do culto. Porque eu entendo que a palavra, que ela não confronta a mim e a você, tem alguma coisa de errado. E o Senhor falou comigo, irmãos, porque ela confronta primeiro a mim. A partir do momento que eu sou o canal para trazer a palavra para a igreja, o Senhor ele vai falar primeiro comigo. A correção vai vir primeiro de mim, para depois para a igreja. E toda vez que eu vou pregar, vem aquele friozinho na barriga como se fosse a primeira vez. Porque é muito fácil a gente falar do nosso amigo, eu sempre falo isso, do nosso irmão. É muito fácil a gente falar do nosso vizinho, mas falar da palavra do Senhor, aí o negócio é mais estreito. Eu vou ser bem breve, mas eu quero que você se atente a tudo que eu vou falar, porque o Senhor ele palestrava no meu coração e eu falava: Senhor, vem com calma, porque o negócio estava mais forte do que eu pensava. Glória a Deus. E eu comecei a estudar um pouquinho do que vinha falando em Zacarias, né, para entender um pouco dessa palavra, porque para mim é um tema muito difícil. E aí quando chega aqui no capítulo 13, fala da idolatria. E eu vou começar falando dessa idolatria, porque naquele tempo tinha e hoje ainda tem, tá? E foi por isso que Jesus foi crucificado, irmãos. Começou pela idolatria. Ali as pessoas, elas buscavam pessoas para amaciar o próprio ego delas. As pessoas não buscavam ninguém para falar assim: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Na palavra do Senhor diz assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ali era Jesus falando para aquele povo. E as pessoas queriam que viesse com palavras que amaciassem o ego delas. Né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou curar, eu vou salvar, libertar. Quem não gosta de ouvir isso? Porque o Senhor, ele pode fazer. Só que o Senhor, ele quando veio nessa terra, o propósito maior dele não era fazer só curar, só salvar, só libertar. O propósito maior dele era me salvar, era te salvar, era fazer com que ele trouxesse vida e vida em abundância. Só que para esse propósito se cumprir, a gente precisa entender que não é de qualquer maneira. E aqui quando falava da idolatria, irmãos, se a gente parar para ler essa palavra, esse livro de Zacarias é muito forte. Porque diz que até se mutilar, eles se mutilavam. Sabe para quê? Para chamar a atenção das pessoas,
para adorar outros deuses. Hoje eu e você pode não estar se mutilando para chamar a atenção das pessoas. Muitas pessoas aí fazem isso. Eu creio que eu e você que estamos aqui hoje para ouvir essa palavra, não. Hoje muitas pessoas idolatram outros deuses. Talvez um deus de Baal, assim como diz naquela época. Uma estátua. Quantas pessoas não adoram outros deuses aí fora? Irmãos, eu posso te dizer que é necessário. Eu e você não podemos ser assim, mas é necessário. Porque a palavra do Senhor, ela não vai se cumprir se isso não acontecer. E aí, aqui diz que esses idólatras, eles faziam isso para adorar outros deuses. Muitas vezes porque eles acreditavam do nosso Deus. Desacreditava daquilo que o Senhor poderia fazer. E Jesus ali no tempo que ele caminhou, foram somente 3 anos o ministério dele. No tempo que ele caminhou, quantas pessoas faziam dessa mesma forma? Idolatrava outros deuses. E quando Jesus chegava, passava no meio daquelas pessoas. Quem é esse? Quem é esse? Só que a gente tem que entender que Jesus ele veio, não foi para fazer da minha maneira e da tua maneira, não. Ele veio para quebrar protocolo. E sabe como é que ele quebra protocolo? Fazendo completamente o contrário do que a humanidade pensa. Para mim e para você é muito fácil. Porque Jesus ele tinha poder. Só que ele se fez carne. Na palavra do Senhor diz, e o verbo se fez carne. E o verbo era Deus. Ele se fez carne assim como eu e como você. Só que a única diferença entre Jesus e eu e você, sabe o que é? Porque ele veio e não pecou. E eu e você, por qualquer coisa, a gente está pecando, irmão. A gente está idolatrando, a gente está olhando para outros deuses. Será que o meu Senhor não fez e ele vai fazer? E idolatrar não é só você adorar outros deuses, é você partir para outra religião, não é só isso não. Idolatrar é muitas das vezes você olhar para a tua situação e falar, o Senhor não é capaz de fazer, porque até hoje não aconteceu. Você está idolatrando outros deuses, sabe por quê? Porque tu está esquecendo o Senhor que tu serve. O Deus que pode todas as coisas. Aleluia. O irmão Emerson, ele veio aqui na frente e falou. Lucas 1,37 fala, para Deus nada é impossível. Só que muitas das vezes, mediante a minha situação e a tua situação, nós esquecemos do Deus que nós servimos. E aí a gente começa a olhar para a direita, olhar para a esquerda, a gente começa a olhar para a nossa situação. Muita gente sai da igreja e vai para outro lugar. Sabe por quê? Irmãos, está muito difícil, tá? Mas o Senhor, ele veio nessa terra com um propósito. O propósito que ele veio para cumprir é quando chegar o grande dia te chamar e me chamar pelo nosso nome. E a gente pensa que isso é fácil. Como que eu e você vou olhar e vou falar, porque o Deus de lá de fora faz mais coisas na vida do fulano. Olha lá, a vida do fulano está andando e a minha não anda. É assim que a gente pensa, irmão. Fulano não serve a Deus, fulano não faz, fulano não acontece. E a vida dele está andando. E a minha, até quando vai viver dessa forma? É assim que a gente pensa. Irmãos, é muito triste. Porque eu tenho visto pessoas que serviam junto comigo. Olha que eu tenho pouco tempo de evangelho. Indo para outro lado. Servindo a outros deuses. Adorando a deuses de pedra. A imagens. Quando muitas vezes já conhece a palavra do Senhor. E aí a gente olha para a situação e vê que a cada dia está se estreitando. E quando eu falo que a palavra precisa se cumprir, é isso daí. Vai daí para pior. E aqui fala dos falsos profetas. A vergonha deles naquela época foi tão grande que eles tiveram que mudar as vestes. Sabe por quê? Porque quando falava aqui que Jesus ele estava indo para a cruz do Calvário para ser crucificado pela minha e pela tua vida, muita gente falou assim, não, a esse Deus eu não sirvo não. Sabe por quê? Porque se falasse que caminhava junto com ele, ia ser perseguido junto com ele. Eu e você, a gente não quer ser perseguido. Eu fico vendo aqui, em outros países a gente não pode, as pessoas não podem mais ter esse livre-arbítrio que nós temos, de subir essas escadas, abrir a nossa Bíblia, abrir a nossa boca, adorar o nome do Senhor. Tem países que se você fizer isso, você é decapitado. Aí você olha, você tem a oportunidade de acordar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou para a igreja. E aí você, por muito pouco, você está desistindo. Irmãos,
Na palavra do Senhor diz assim que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E é por isso, porque está se cumprindo. E aí a gente vê, em outros países acontece isso, mas aqui não. E a todo momento a gente está negando ao nosso Deus. Por conta de pouca coisa. A gente costuma dizer isso, é muito certo. Tem pessoas que estão no leito de hospital. Tem pessoas que não estão mais falando, está em câncer metástase, fase final. Tem pessoas que estão com AIDS, tem pessoas que estão paraplégicos, independente da situação, estão no leito de hospital sem data e hora para sair. Eu e você, a gente tem a oportunidade, irmãos, de estar aqui. Louvando, adorando, engrandecendo ao nome do Senhor, irmãos. E é muito difícil porque a gente, quando traz uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, a igreja até se levanta para glorificar. A igreja chora, assim como eu fiz da última vez. Eu trouxe uma palavra que não era só para a minha vida, era para a tua vida também. Porque muitas das vezes você está passando por uma situação e é necessário alguém falar aqui em cima para você entender que Deus não se esqueceu de você. E quando eu trouxe a última palavra que eu contei meu testemunho do que o Senhor tem feito na minha vida, eu sei que muitas pessoas se alegraram, mas tem pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei. E aí o Senhor usa as pessoas que estão aqui nesse altar para falar. Só que dessa vez é palavra que vai confrontar a mim e a você. Porque a gente se encontra num momento de frieza espiritual. E é uma frieza espiritual, irmãos, que por muito pouco a gente quer parar. A gente quer desistir da caminhada, a gente quer olhar a situação, não vai dar mais jeito, não dá mais certo. Ah, porque eu estou passando por essa situação tem 30 anos já. E aí você olha para a tua situação, você olha para aquilo que você tem vivido, você olha para aquilo que está acontecendo, que está passando. E aí você esquece, irmãos, aquilo que o Senhor passou. Eu esqueço. Até porque o que eu falei, essa palavra, ela primeiro cortou para mim, para depois cortar para a igreja. E como doeu quando cortou para mim, sabe por quê? Porque quando o confronto vem até a gente primeiramente, o Senhor ele começa a palestrar e eu falo, Senhor, o que é isso? E a gente entende que precisa ser consertado muita coisa. Só que eu e você não quer consertar, é mais fácil eu subir por essas escadas e vir uma irmã aqui do altar e me dar um abraço. O Senhor é contigo. O Senhor ele vai mudar a tua vida. O Senhor ele vai mudar a tua história. O Senhor ele vai mudar teu cativeiro. O Senhor ele pode fazer isso tudo. Mas o que tu tem feito na obra? O que tu tem feito quando o Senhor está te chamando pelo nome? O Senhor ele falava exatamente isso comigo. O que tu tem feito para mim no reino? Porque quando o Senhor me chamar e te chamar, é a primeira coisa que ele vai perguntar. Ele vai abrir lá o livro da Bíblia. Quais são as tuas obras? Será que eu e você vai saber o que falar para o Senhor? Vai ter o que falar para o Senhor? Será que eu e você vai ter argumento para o Senhor? Mas Senhor, eu fui na tua casa o ano inteiro. Mas Senhor, eu sou difícil de faltar culto. Mas cadê? Quais são as tuas obras? Ah, mas eu estou indo para a igreja, não é o suficiente. Não é não. Porque se você botar o pé lá fora, quantas pessoas estão padecendo? E não é por causa de ninguém não, é por causa de quem está dentro da igreja, é por causa de mim e de você. Porque o Senhor quer usar eu e você como instrumentos na mão dele. Jesus, quando ele veio para deixar o legado dele. E nós temos que ser seguidores de Cristo a todo momento. Qual é o legado que eu e você estamos deixando na obra? Isso é muito forte, porque para a gente entender o nosso chamado, irmãos, é difícil. E depois que a gente entende, é mais difícil ainda. Porque é cada um naquilo que o Senhor chamou. Mas a partir do momento que você coloca a mão na obra, irmãos, você não pode parar. Mas é o momento que o inimigo se levanta. O inimigo ele se levanta, sabe para quê? Para me parar e para te parar. Porque se você fizer a obra, você está fazendo a vontade do Senhor. Se você fizer a obra, tu está caminhando conforme o Senhor está te ordenando. E aí você caminha na obediência, fazendo a obra. Tu está conquistando o céu. Aleluia,
Glória a Deus. E aí automaticamente o diabo entende que ele está sendo derrotado. Só que quando ele entende que ele está sendo derrotado, ele vai fazer igual o irmão Emerson falou. Ele vai começar a se levantar com mais força. Sabe pra quê? Eu vou parar você, porque se eu te parar é menos um para entrar no reino. Se eu te parar, é menos um para falar no nome dele. Se eu te parar, é menos um para começar a louvar, engrandecer, para começar a fazer um id, é menos um. E aí o inferno está sendo derrotado. Só que para o inferno ser derrotado, irmãos, precisa de uma atitude minha e uma atitude sua. Sabe qual é a atitude? Senhor, para que eu fui chamado? E sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Jesus, ele não foi crucificado na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida em vão. Ele não foi crucificado na cruz do Calvário simplesmente porque eu e você era bonitinho. Para eu e você colocar uma roupa bonita, um paletó, um vestido até o pé e vir para a igreja louvar, adorar e ser muito bonito lá fora. Qual é o teu testemunho? Fica difícil de dar um glória, sabe por quê? Porque a gente começa a fazer uma alta análise de tudo aquilo que a gente tem vivido. Glória a Deus. E quando a gente começa a pensar tudo aquilo que a gente tem vivido, sabe o que a gente está vivendo? Coloca o joelho no chão, Senhor, e aquela bênção que o Senhor me prometeu? Glória a Deus. Senhor, e aquela salvação da minha família que o Senhor me prometeu? Será que ainda está de pé? Senhor, e a minha cura que o Senhor me prometeu? Ah, mas Senhor, meu filho, meu marido, a minha filha está nas drogas. Quando que o Senhor vai cumprir? Aí o Senhor fala para mim, para você assim, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que a gente quer pular processo. A gente quer pular etapas da nossa vida no Evangelho. E a gente pula etapas, sabe quando? Quando a gente começa a fazer a nossa vontade. A nossa vontade é muito mais fácil. É melhor pra gente. É melhor pro nosso ego. Agrada a nós mesmos, mas é ao Senhor. E aí eu começo a entender que muita coisa precisa ser mudada em mim e em você. E quando a gente começa a fazer essa autoanálise, a gente entende que a gente é pecador. A gente é pós-cinza. Mas eu quero trazer nessa noite, irmão, essa reflexão para você, para que a gente possa entender que a gente tem que fazer parte do reino diferente. O Senhor, ele tem que entender que Ele pode contar comigo e com você. Para que tu foi chamado? Foi para cantar? Usa a tua voz para trazer pessoas para o reino. Para que tu foi chamado? Foi para pregar? Começa a pregar aí, Senhor, mas eu não sei não fazer isso, eu também não sei não, mas eu estou aqui. Se for para falar, eu não tenho teologia. Se for para ler a Bíblia, a primeira coisa que eu faço, Senhor, fala comigo dentro da palavra, porque eu só vou falar o que o Senhor me ordenar. Porque se for da minha vontade, eu vou falar coisas completamente diferentes do que o Senhor mandar. Mas não, irmãos. Quando a gente se coloca na posição, a gente precisa entender qual é o nosso chamado. E muitas das vezes, eu falo por mim mesmo, muitas das vezes a gente só vem pra cá pra esquentar banco. E para esquentar banco tem um monte de igreja. Para esquentar banco tem um monte de lugar. Só que eu e você, nós fomos chamados para fazer a diferença. Irmãos, eu creio que o Senhor, Ele não foi crucificado na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida, para que a gente ficasse sentado aqui ouvindo palavra que amacia o meu e o teu ego. Porque isso é muito fácil. Todas essas coisas que eu e você pedimos, o Senhor, Ele pode fazer. Até porque o Senhor, Ele tem promessas para cumprir na minha e na tua vida. Só que eu entendo que a partir do momento que Ele me chama e que Ele te chama, é para uma grande obra. Obra essa que ela não pode parar. Por conta da minha situação, por conta da tua situação, por conta da nossa tristeza, por conta do cenário da nossa vida, por conta daquilo que nós temos vivido, por conta das nossas incertezas, porque hoje a gente está forte, amanhã a gente está fraco. Hoje a gente está bem, está adorando, está louvando, está glorificando, e amanhã, Senhor, estou na caverna, eu não quero. É assim que a gente faz. A gente quer colocar o Senhor contra a parede. Senhor, o Senhor não me abençoou até agora, eu vou parar de orar. O Senhor não me abençoou até agora, eu vou parar de buscar.
Mas se o teu filho fizer alguma coisa com você, você não vira as costas para o teu filho. Se o teu marido, se a tua família fizer alguma coisa que te entristece, muitas das vezes você pede perdão. E quando é na vez do Senhor, tu quer fazer as coisas de qualquer jeito. Eu quero fazer as coisas de qualquer jeito. E aí aqui mais à frente vem dizendo assim, irmãos. Que fala que é o tema da campanha. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com quem fui ferido na casa dos meus amigos. Irmãos, as pessoas que feriram a Jesus foram os próprios que andavam com eles. E aí eu comecei a ler, eu comecei a estudar. E eu falei assim, Senhor, por que a vida é assim? Aquele que estendeu a mão para todo mundo. Aquele que olhou para a situação de todo mundo, menos para dele. E quantos que andavam do lado dele viraram as costas? Para exatamente o que eu falei aqui antes, para idolatrar outros deuses. Viraram as costas, sabe por quê, irmãos? Quando você fala que você é seguidor de Cristo, você e eu somos perseguidos. E aqui você trazendo para a vida real, para minha vida e para a tua vida, muitas das vezes você espera coisas do homem, que o homem não pode fazer. Eu e você esperamos coisa do homem. E aí a gente fala assim, porque fulano prometeu que vai mudar, então eu vou esperar no Senhor. E aí eu entendo que muitas das vezes a gente se frustra e acaba fazendo Jesus pagar pelos nossos erros. Porque o nosso maior problema no Evangelho é a gente pedir e esquecer de tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E aqui nessa palavra, se a gente ler direitinho, a gente vai entender que fala da crucificação de Jesus. Jesus, quando ele foi crucificado, ali, antes de tudo, ele se afastou de todo mundo para orar. Mas quando ele se afastou de todo mundo para orar, ele sabia quem ia virar as costas para ele. E muitas das vezes eu e você viramos as costas para o Senhor. Eu e você, por conta da nossa situação, a gente esquece quem é o Senhor. Irmãos, a gente precisa entender que para o céu, para chegar no céu, eu e você, a gente não vai viver uma vida de mil maravilhas, não. A gente precisa entender que para chegar no céu, a gente vai ter mais luta do que dias felizes. O Senhor, ele vai cumprir cada promessa que ele fez para mim e para você, assim eu creio. Porque na palavra dele diz assim, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então a promessa dele vai se cumprir uma por uma. Porque ele nos fez também promessas terrenas, não só celestiais. Só que o nosso foco está sendo só as terrenas. Irmãos, então que nessa hora a gente possa entender que as maiores promessas que o Senhor fez para mim e para a tua vida são promessas celestiais. Tem um louvor que diz, andar nas ruas de ouro, junto com os meus irmãos. Gente, se a gente parar para pensar, a gente vai andar nas ruas de ouro. Aonde diz que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro. E por que que eu e você estão olhando para a nossa situação? E largando a Jesus, pulando do barco, por causa do que a gente está vivendo hoje. E na palavra do Senhor diz que a porta do céu é estreita. E quando fala que a porta do céu é estreita, é porque para você chegar lá vai ser difícil. O caminho que tu vai trilhar vai ter espinho. O caminho que tu vai trilhar muitas das vezes vai ter gente que vai virar as costas para você, assim como fez com Jesus. O caminho que tu vai trilhar muitas das vezes o cenário vai ser diferente daquilo que você está planejando dentro do teu coração. O caminho que tu vai trilhar, tu vai ter que deixar muito carrapicho para trás. Mas você vai alcançar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eu creio que nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o Senhor diz assim, no mundo
tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Irmãos, então se ele veio, se ele pisou aqui nessa terra, passou por tudo que ele passou, mesmo sem merecer, porque eu e você merecemos. Nós somos falhos e pecadores, mas ele veio e passou mesmo sem merecer. E ele diz que eu venci o mundo. Nós também vamos vencer. Glória a Deus. Basta a gente andar em obediência. Basta a gente descansar o nosso coração em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio a tudo que tem acontecido, em meio ao caos que nós temos vivido. Ah, Raíssa, mas é muito fácil. Tu não sabe um terço do que eu estou passando. Como é que tu vai me mandar orar pela minha casa? Como é que tu vai me mandar subir as portas, subir por essas escadas, entrar por essas portas? Se tu não sabe da minha situação, porque o meu marido, meu pai e a minha mãe foi desenganado. Eu tenho parentes nas drogas. Isso tudo faz parte do propósito que o Senhor tem na minha e na tua vida. E quando diz que no mundo tereis aflições, é isso aí. É o que eu e você temos vivido. Agora eu te pergunto, é uma pergunta para toda igreja, inclusive para mim. E se você e se eu tivéssemos recebido tudo que a gente já pediu ao Senhor hoje? Será que eu e você estaríamos aqui sentados nessa cadeira, nesse banco? Será que eu e você estaríamos na posição que nós estamos? E sabe por que eu pergunto isso, irmãos? Porque muitas das vezes é necessário a gente passar pelo deserto para entender que o Senhor é conosco. A gente está passando pelo deserto e a gente começa a ouvir a voz do Senhor. A gente está passando pelo deserto e a gente começa a buscar o Senhor. A gente está passando por um vale e a gente entende que todo mundo abandonou, assim como fez com Jesus. Mas o Senhor não nos abandona. Aleluia, Deus. E essa necessidade da gente passar, irmãos. Porque se a gente não passar, a gente está bem distante do Senhor. A gente começa a se distanciar porque a gente acha que a gente é autossuficiente. Não, tá tudo bem. Se tá tudo bem, a gente não busca. Se tá tudo bem, a gente não vem para a igreja. A gente não adora, a gente não louva, a gente não ora. Maravilhoso. E aí o Senhor entende, eu vou apertar mais um pouquinho, porque aí ela vai entender, ele vai entender que eles são totalmente dependentes de mim. E aí o Senhor começa a trabalhar. Então, irmãos, a gente entende que é necessário. Assim como Jesus, ele passou em toda a caminhada dele. Ele foi perseguido. E aí as pessoas que ele tinha como amigo viraram as costas para ele. As mesmas pessoas idolatravam a outros deuses, mesmo sabendo o poder que ele tinha, que ele tem até hoje. E eu e você não somos diferentes. Então a gente precisa entender que existe um propósito no meio de tudo que a gente tem passado. O propósito maior é a minha e a tua salvação. Glória a Deus. Irmãos, assim como a felicidade não é eterna, a tristeza também não é. Então que a gente possa entender dessa forma. A gente é perseguido, a gente é humilhado, a gente é transpassado, a gente muitas das vezes confia numa pessoa e ela vira as costas pra gente. A gente olha pra nossa situação e acha que não vai ter fim. A gente pede alguma coisa ao Senhor e acha que Ele não vai fazer. Mas isso tudo, porque se Ele fizer no nosso tempo, eu e você, a gente não vem adorar. Então o Senhor, Ele faz dessa forma para que a gente possa entender todos os dias que sem Ele, a gente não pode fazer nada. A gente não pode chegar a lugar nenhum. Então que a gente venha, irmãos, hoje, nessa noite, com essa palavra que o Senhor nos trouxe, refletir sobre a nossa caminhada, refletir sobre tudo que nós temos vivido diante da presença do Senhor, refletir quem nós somos dentro da casa do Senhor e quem nós somos fora. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Agora ser crente pro viciado, ser crente pro ladrão, ser crente pro bandido, ser crente para quem está traficando dentro de uma favela, ser crente para quem é macumbeiro, é muito difícil. É muito difícil, sabe por quê? Porque tu tem que guardar a tua dor no bolso. E esse é o nosso maior egoísmo. Guardar a nossa dor no bolso e entender que o próximo também está passando. Ah, mas Senhor, eu estou passando por isso? O Senhor está me mandando orar o fulano?
Como é que eu vou orar pela vida do fulano se eu não tenho condições de orar na minha vida? Como é que o Senhor está mandando ir lá na casa do fulano, levar uma palavra de ânimo para ele, se a minha vida está desse jeito? E muitas das vezes o Senhor, Ele quer te usar para outras pessoas. E através disso Ele vai fazer na minha e na tua vida. Eu lembro que uma vez, eu estava passando por um deserto, por um vale tão grande. E aí alguém veio até a mim e falou assim, ó. Enquanto eu estou te usando para outras vidas, eu estou trabalhando na tua. Amém. Glória a Deus. Enquanto tu tá abrindo a boca para fazer a minha vontade, eu estou começando a quebrar as cadeias, as correntes. Enquanto tu tá fazendo a minha vontade, tá na obediência, eu estou trabalhando naquilo que para você é impossível. E aí a gente entende que a gente tem que guardar sim a nossa dor no bolso. Quantas vezes Jesus passou isso? Teve que guardar a dor dele no bolso porque alguém estava precisando. Glória a Deus. E aí aquele louvor que fala muito ao meu coração, que fala, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. É assim na minha vida e na tua vida. Enquanto tu está se permitindo, irmãos, na obra do Senhor, independente do vento que está se levantando, independente daquilo que está acontecendo, tu está trilhando o teu caminho para a tua salvação. Sabe por quê? Porque tu está na obediência. E o Senhor está te mandando e tu está fazendo. Esquece aquilo que tu está passando, aquilo que tu está vivendo, esquece. Porque a partir do momento que tu descansa o teu coração no Senhor, Ele vai trabalhar. E eu creio assim. E quando essa pessoa falou isso pra mim, que esse louvor ele veio de encontro ao meu coração, eu comecei a agir diferente, irmãos. Porque é muito bom quando eu chego aqui e alguém vem me dar um abraço. É muito bom quando eu chego aqui e alguém vem me dar uma palavra de ânimo quando eu mais preciso. É muito bom quando eu chego aqui e falo assim, Senhor, fala comigo, porque só tu sabe como eu subi essas escadas. Eu vim carregado pelo Espírito Santo. Mas é melhor ainda quando tu entende que tu está na obediência. É melhor ainda quando tu ouve a voz do Senhor falando assim, ó. Vai lá e dá um abraço no teu irmão, porque se tu não for, ele não sobe mais por essas escadas. Vai lá e entrega o que eu estou mandando, porque ele subiu pedindo uma resposta e vai ser através da tua vida que ele vai descer com essa resposta. Irmão, isso é a obra. Tu sobe chorando, tu desce sorrindo. Sabe o que é isso? É você entender que o Senhor ele vai trabalhar nos mínimos detalhes, mesmo em meio a tudo que tu tem vivido. Basta somente a gente aprender a caminhar na obediência. E a obediência maior é você saber o teu chamado na obra do Senhor. Qual é o meu chamado? Qual é o teu chamado? Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor te chamou? É para louvar? Louva de todo o teu coração. Ah, mas eu tenho vergonha porque fulano está me olhando. Quando das vezes eu falei assim, não, eu não quero pregar não porque eu não vou falar bonito. Eu não quero falar bonito. Eu não quero falar bonito porque senão eu vou começar a estudar para falar bonito, porque eu não falo bonito. Eu quero falar somente aquilo que o Senhor me mandar. Seja meu ou seja fel, mas eu vou falar aquilo que o Senhor me mandar. Porque se eu falar aquilo que eu quiser, de nada adianta eu estar aqui nesse altar, irmãos. Então que nessa noite você possa sair daqui com essa palavra. Irmãos, o Senhor ele nos dá, a cada um ele dá um talento. A cada um ele traz algo para a obra do Senhor, para que você possa fazer a obra dele. Então que a gente possa saber, se você não sabe ainda qual é o teu chamado, se você não sabe ainda o porquê que você subiu por essas portas, você tem um chamado. Você é escolhido. E para isso você precisa entender que a obra do Senhor ela não pode parar. Para isso nós precisamos entender que a gente tem que colocar assim a nossa dor no bolso
e começar a fazer as coisas do Senhor com excelência. Glória a Deus. E quando a gente começar a entender isso, irmãos, aquilo que eu e você temos passado, temos vivido, a gente vai carregar com mais leveza. Não que o Senhor vai fazer a gente parar de passar, não. Porque senão a palavra dele não vai se cumprir. Mas a gente vai passar com mais leveza. Aquela paz que diz na Bíblia que excede todo entendimento, ele vai nos dar essa paz. Para que a gente consiga caminhar. Muitas das vezes a gente se encontra numa situação que a gente não está conseguindo orar, a gente não está conseguindo buscar, a gente não está conseguindo se doar para a obra, a gente não está conseguindo ler a Bíblia, a gente não está conseguindo jejuar, não está conseguindo subir monte, por conta da nossa situação. Mas eu entendo que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para o Senhor e descansa os nossos problemas na mão do Senhor, a gente sabe que as demais coisas Ele vai fazer. Que a gente possa entender que precisa ser, obedecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a partir do momento que a gente fizer dessa forma, o Senhor Ele vai fazer com que a gente trilhe um caminho diferente. Que a gente possa entender que a gente não vai deixar de passar, irmãos. Porque a palavra do Senhor ela vai se cumprir, ela precisa se cumprir na minha e na tua vida. Aquilo que você pede ao Senhor chorando, vai se cumprir para você colocar um sorriso no teu rosto. Mas o Senhor Ele me perguntou, eu te pergunto, o que eu e você temos sido na casa do Senhor, na obra do Senhor, para que a gente possa fazer a diferença. Então que nessa noite a gente saia daqui refletindo que nós precisamos fazer a diferença. Se aqueles naquela época idolatraram, a gente não precisa ser igual. Se aqueles naquela época viraram as costas para Jesus, a gente não precisa fazer o mesmo. Se aqueles naquela época se envergonharam e mudaram as vestes para não dizer que era seguidor, a gente não precisa fazer o mesmo. A gente pode fazer a diferença. Porque eu creio que assim a gente vai caminhando nos passos certos para a gente subir. E ali naquele céu de glória, a gente contemplar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Então que os irmãos possam ficar com essa palavra no coração. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Deus.